Programa Viver é Melhor, aqui na Boa Vontade TV, sempre conversando sobre saúde. O objetivo é falar sobre temas que façam diferença na sua vida, por isso queremos muito saber quais são os desafios que você enfrenta na sua casa, quais são os problemas que aparecem no seu dia a dia com seus filhos, as mudanças no seu corpo, novas informações que você acompanha na internet, na televisão, não entende muito bem? Fique sempre à vontade para mandar para a gente as suas sugestões, contar as suas histórias e vamos juntos procurar novos conhecimentos. 0310 07 940. Hoje, em especial, nós estamos conversando sobre alergia alimentar. Nós já descobrimos no primeiro bloco que as crianças são as mais atingidas por esse problema. A gente continua conversando com a nossa entrevistada, a doutora Tatiana Lawrence, alergista, sobre o assunto. A gente começa agora já esse bloco trazendo um destaque para os dados a respeito da incidência da alergia alimentar. Acompanhe. Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, 6% das crianças de todo o mundo sofrem com algum tipo de alergia alimentar. Esse número vem aumentando nos últimos anos. 6% das crianças sofrem com problema. 6% com menos de 3 anos ou até que idade? Menor que 3 anos, de 6 a 8% das crianças menores de 3 anos podem ter alergia alimentar. Os adultos já diminuem essa incidência, já varia de 2 a 3%. Então, ela é mais prevalente realmente nas crianças. Então, essa diminuição já mostra que pode ser que uma alergia que uma criança apresente na primeira infância, que ela vai deixar de ter. É isso que acontece? Ela deixa de ter essa alergia? Ela pode sim. Ela pode o quê? Ela pode criar uma tolerância e perder essa hipersensibilidade que ela tem. Então, mais ou menos 85% das crianças que têm alergia alimentar vão perder essa hipersensibilidade, essa alergia entre 3 a 5 anos, se fizer o tratamento correto. E por que esse número está aumentando ainda? Os diagnósticos estão sendo feitos de maneira mais eficiente, mais adequada, ou está aumentando mesmo o número de crianças? Eu acho que junta as coisas, né? Na verdade, o alergista está sendo mais preparado, então o médico especialista e os outros médicos conseguem avaliar essa criança de uma forma melhor. Fora isso, a introdução dos alimentos. Às vezes, muitos pediatras acabam introduzindo os alimentos numa fase mais precoce. Não, mas é só um chá, é só uma água de ameixa para melhorar o intestino, e aquele alimento pode ser o suficiente para causar uma alergia alimentar. Então, acho que junto o diagnóstico com a introdução precoce dos alimentos, talvez uma angústia da mãe de necessidade de querer introduzir logo aquele alimento. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem acompanhada junto com o pediatra e o alergista. Os nossos hábitos, então, podem estar colaborando para aumentar o número de crianças que desenvolvem esse tipo de intolerância. Podem. Se a gente começar a introduzir os alimentos precocemente, ainda mais naqueles pacientes que têm risco de alergia alimentar, aquele que a gente já conversou, né? Filhos de pais alérgicos. Filhos de pais alérgicos. Então, se você já começa, ou que tem irmãos muito alérgicos já, se você começa a introduzir o leite de vaca, tirar do seio materno mais precoce, a introdução dos alimentos sólidos de uma forma não seja gradual, a partir só dos 6 meses, você pode estimular a alergia alimentar, né? Porque aquela criança não está preparada ainda, a parte gastrointestinal dela, para receber tantos alérgenos de uma vez só. Então, aqueles alimentos entram e eles podem, sem querer, causar uma intolerância e uma alergia alimentar. E como que a gente diferencia uma alergia alimentar de outro tipo de alergia? A gente tem aí os casos que são alérgicos, que são os casos de hipersensibilidade, no qual você vai comer um alimento e você vai ter uma reação alimentar precoce, uma reação tardia. Existem os casos que são tóxicos, né, que são não alérgicos. Então, você pode também comer um alimento que seja contaminado com alguma bactéria e desenvolver sintomas semelhantes, como uma diarreia, mal-estar, e aí não tem nada a ver com uma alergia. Existe também hoje um grande assunto que eles falam, que é a intolerância à lactose. Então, o organismo tem uma intolerância, ele não consegue digerir o açúcar do leite. E já é diferente também de uma alergia alimentar. São duas coisas diferentes completamente diferentes. A gente vai falar daqui a pouco especificamente sobre esse assunto. Alergia ao leite, intolerância à lactose, entender exatamente como é que isso acontece. Mas já que a gente está falando sobre como diagnosticar o problema, como perceber, identificar realmente que essa criança ou esse jovem pode enfrentar, a gente traz agora uma reportagem que mostra como é feito o teste de alergia. Acompanhe.
A Organização Mundial de Saúde afirma que 30% da população brasileira sofre de alguma alergia. E o meio mais eficaz de tratá-las é fazendo o teste de alergia, evitando grandes problemas para a saúde. A doutora Daniele Bissuiti, especialista em alergia, destaca a importância de fazer o teste. O teste de alergia cutâneo, que foi o realizado durante as imagens, ele é um teste que ele é utilizado como método auxiliar no diagnóstico da doença alérgica, em que a gente testa a sensibilização do paciente a algumas proteínas estranhas, que são o que nós chamamos, no meio médico, chamamos de antígenos. Não quer dizer necessariamente doença, a positividade do teste. Ele deve sim ser associado com a história clínica para que o médico possa chegar a um provável diagnóstico de doença alérgica ou não. O teste cutâneo de alergia, ele é feito utilizando extratos de antígenos padronizados. Então, são extratos de ácaros, extratos de gato, extratos de pelo de animais, camarão, alimentos, vários extratos que são padronizados por indústrias e eles são aplicados sobre a pele, de forma que a gente faz uma escoriação da pele e testa a produção de uma resposta de leitura imediata, que é feito 20 minutos após, de acordo com a formação de uma lesão no local, que a gente chama de pápula, e limitando o tamanho dessa pápula com controle, que seria a histamina, e assim podendo ter alguma utilidade para o médico. Após 20 minutos, a gente consegue ver a formação então de pápulas, que seriam elevações na pele, com hiperemia, que são uma pele mais vermelha, e aí com uma régua voltada para o teste, uma régua específica, a gente mede o tamanho dessa pápula em milímetros, né? E os diâmetros da pápula é o resultado do teste. Em relação à positividade, sempre o teste é testado para os antígenos e também é feito um controle, que é dito positivo e negativo. O controle positivo é feito com uma substância que por si só já é capaz de provocar a pápula na pele, então ela tem que vir positiva. E os outros são comparados, os outros resultados, as outras medidas são comparadas com esse teste positivo, com essa padrão que é o positivo para a gente. Então, maior que o padrão ou, para alguns, maior que 3 por 3 milímetros é dito positivo para o antígeno. Atualmente, já se verifica uma tendência mundial do crescimento da prevalência da alergia alimentar em todas as faixas etárias, mas ainda verifica-se uma prevalência maior na primeira infância, nos primeiros anos de vida. Doutora Tatiana, quando esse exame é indicado? Esse é o exame diagnóstico, então a gente tem aí a suspeita clínica através da história do paciente, do que está acontecendo com ele, quais são os alimentos que estão causando alergia, e você vai com esse teste confirmar ou não aquele alimento é causador de alergia ou não. Porque às vezes não dá para saber exatamente o que está causando a reação. Sim, às vezes a gente não tem certeza do qual o alimento, porque são vários alimentos que a pessoa comeu e ela não sabe exemplificar exatamente qual que é o diferente naquele momento. Então, que nem a doutora explicou, você pode também ter um teste que seja negativo numa criança muito pequena, que não vai excluir o diagnóstico, assim como você pode ter um teste positivo que você vai ter que avaliar junto com os sintomas do paciente para dar o diagnóstico se ele tem uma alergia alimentar ou não àquele alimento. E há outros exames, também outros testes que podem ser realizados? Sim, existem outros testes. Esse é um teste cutâneo imediato que você faz com o extrato dos antígenos alimentares ou de poeira, o que for necessário fazer. Dessa mesma forma, através do prick, nós podemos usar o alimento in natura. Então a gente chama prick to prick, no qual você coloca uma parte, um pedaço do alimento, às vezes diluído num soro, numa solução neutra, e você coloca aquele alimento direto em cima da pele do paciente e faz da mesma forma a escarificação e mede o tamanho da pápula que vai ser formada. Fora isso, existem alguns exames laboratoriais sanguíneos também. Então, no caso de um paciente que tem uma pele, uma dermatite atópica, outro tipo de alergia que impossibilite
a você fazer esse tipo de teste ou que faz uso de antialérgicos com frequência, você não vai conseguir fazer o teste, que o teste vai dar negativo nesses pacientes. Então você faz um teste sanguíneo, no qual você também faz uma avaliação da parte alérgica imediata, que você vai dosar a IgE, que é o teste que todo mundo fala do RAST. Então, eu vou fazer um RAST para ovo, soja, você vai fazer um teste sanguíneo que você vai dosar quanta IgE específica você tem contra aquele alérgeno. Então, você acaba comparando os dois testes. Geralmente, a gente acaba fazendo os dois. E o impacto desse diagnóstico correto na vida da pessoa, a gente vai saber daqui a pouquinho, se ela realmente tem que parar de consumir aquele alimento, como isso pode acontecer, a gente fala sobre isso daqui a pouquinho, mas a gente convida você, amigo telespectador, que está conosco aqui na Boa Vontade TV, a participar também de um momento que nós temos já tradicionalmente, de hora em hora, que é o momento ecumênico de preces, que você pode participar sempre. Nós convidamos você a colocar seu nome, de amigos, familiares, nesse momento em que fazemos os nossos pedidos, mentalizamos as soluções para os nossos desafios. Participe sempre, 0310 07 940. E nós vamos acompanhar também no programa de hoje mais uma história, uma experiência de vida. É importante que a gente aprenda uns com os outros para que nós estejamos mais bem preparados diante de uma dificuldade. Em especial hoje, é a história do Sr. Otávio Caldas Neves, do Rio de Janeiro, que já visitou o Templo da Boa Vontade por diversas vezes e ressalta também a importância do ecumenismo irrestrito vivido no TBV para melhorar a sua saúde e a saúde de todo o planeta. Esse ecumenismo faz com que nós nos liguemos ao céu, à humanidade de cima superior, aos Espíritos de Deus, para buscar realmente aquilo que tanto precisamos, que é a paz no mundo, o entendimento entre as criaturas. Quando nós nos compreendemos como parte de uma sociedade, de uma grande família que precisa se ajudar para conseguir ter mais qualidade de vida, nós realmente conseguimos agir com mais eficiência, sermos mais solidários e alcançar uma vida melhor, que é o nosso objetivo. Participe do Momento Ecumênico de Preces e acompanhe também essa história aqui hoje no nosso programa, 0310 07 940, ou, se preferir, vivermelhor@boavontade.com, vivermelhor@boavontade.com. Vamos para o intervalo agora aqui no nosso programa e voltamos em instantes contando com a sua audiência. Até já!